Voltamos desta semana, mais uma vez ao lado do Matheus Medeiros, a quem eu saúdo, agradeço, e tem muita coisa importante para a gente falar, né, Matheus? Grande abraço. Um grande abraço, Oliveira, nossos queridos ouvintes da Rádio 09, temos. Nos últimos 5 programas a gente falou bastante de, política externa, roll-ups. Roll-ups a gente vai falar hoje, que eu já sei do spoiler, né? Mas enfim, falamos dos ecossistemas novos de DeFi, falamos de bastante coisas da atualidade do mundo de blockchain. Então, e vamos lá. Então apresente os roll-ups para o nosso ouvinte da Rádio 09. Só lembrando que você pode participar do programa. O nosso WhatsApp é o 11 99737 9909. É só mandar aquela mensagem, a gente acata a mensagem, a nossa equipe de produção traz as mensagens aqui e depois a gente vai fazendo as perguntas para o nosso especialista, o Matheus Medeiros, que vai nos responder o que são roll-ups. Perfeito. Bom, eu tento responder da maneira mais didática possível. Bom, os roll-ups, eles são, do mundo da tecnologia, digamos assim, algumas atualizações do protocolo. E o que é protocolo? É a própria blockchain, né? Então, vamos lá, se eu tenho um programa fazendo x, e ele começa a fazer, eu preciso que ele faça z. Então, geralmente você faz um código, você atualiza e você faz um roll-up. Por quê? Porque geralmente você quer que continue fazendo x e o z também agora. Então é isso, né? E no mundo de blockchain a gente tem alguns diversos tipos de roll-ups para diferentes tipos de arquiteturas de soluções mesmo. O exemplo que eu dei no programa passado, de automação, de smart contract e tudo mais, aquilo inclusive pode ser considerado um roll-up sim. Poxa, agora a gente tem uma nova infraestrutura, uma nova empresa que vai ficar dedicada fazendo isso. Por quê? Porque a gente começou a falar de agro, de logísticas internacionais, então tem uma arquitetura muito específica para aquilo lá. E isso, qual que é a parte legal de blockchain? Porque blockchain, ele é um registro público, essa é a base dele. Eu preciso registrar as coisas que acontecem. Mas não necessariamente as coisas têm que interagir lá. Porque imagina, se eu ter que ir no cartório, toda vez que eu faço alguma coisa, hoje eu gastei tanto, aí vou ter que ir no cartório, Nossa, não, hoje eu ganhei tanto, aí vou no cartório, E em blockchain também é a mesma coisa, porque é como se fosse um cartório, lembra que eu sempre falei isso. Então o que a gente faz? A gente usa blockchains de segunda camada para agilizar esse processo. Então interação x, y, z acontece aqui, isso resultou em tal ação, esse resultante vai para a blockchain principal e todo mundo está sabendo. E os roll-ups são uma solução definitiva para escalar o Ethereum? Com certeza. Com certeza. Vamos traduzir. Vamos lá. O Ethereum, como eu comentei algumas vezes, é exatamente esse registro público primário. Essa é a blockchain principal, é esse grande que todo mundo vê, que está todo mundo olhando. Isso é o que prova que aquela coisa aconteceu ou não aconteceu. Só que, como eu falei, se eu ter que começar a interagir lá com qualquer coisa que eu faça, fica inviável e fica caro no final do dia. Porque o que significa? Lembra que eu sempre falo que é interações. Imagina que é o seguinte, eu cheguei aqui dentro do estúdio da Rádio 09, eu tenho que registrar isso. Eu abri a porta, eu tenho que registrar isso. Eu entrei dentro do salão, eu tenho que registrar isso. Eu sentei na cadeira, tenho que registrar isso. Eu coloquei o microfone, tenho que registrar isso. Eu ligo a câmera, tenho que registrar. Fica insustentável. Fica insustentável, não tem como. Então o que a gente faz? Poxa, fica impraticável também. Exato. Então o que a gente faz? Poxa, para determinadas coisas, essas interações que não são críticas, vamos colocar assim, e que elas ainda acontecem para gerar um resultado, isso acontece num diferente espaço. O resultado eu registro na camada principal. Então, em termos claros, imagina que é o seguinte, você que está dentro da sua casa aí e está pensando em construir alguma coisa dentro de blockchain. Cara, imagina que hoje você não precisa registrar tudo da maneira mais cara possível. Hoje você tem outras infraestruturas que você faz as interações lá, o resultado disso você já coloca na principal e todo mundo está sabendo disso. Por isso que é uma solução de escalabilidade, que eu estou falando de ganho de escala. Mais uma situação. Blockchains modulares. O que isso significa traduzindo para o mundo real? As blockchains modulares, o módulo neste caso é como se fosse pequenas peças que eu posso colocar em outros lugares. Porque hoje, no começo, a gente sempre falava só de blockchain pública, né? Que é o caso da Ethereum, é o caso da Solana, é o caso, enfim, diversas outras que existem aí. Só que aí, esse registro público contábil
percebeu que tem um ganho de produtividade no quesito de tecnologia mesmo, né? Inclusive é o que o banco utiliza, a forma de DLT, é a forma como os bancos guardam as informações do seu dinheiro, que é mais fácil. Então, essa tecnologia ela começou a ser utilizada por empresas privadas. Então foi criado blockchains privadas, entende? A blockchain modulares, ela vem exatamente como assim, poxa, este módulo da blockchain pública eu posso colocar na blockchain privada. E assim vai, é como se fosse uma arquitetura que as empresas que estão criando para se acomodar e traduzir isso para o mundo, para o global também. Porque é uma coisa a gente criar uma blockchain da Rádio 09 e a Rádio 09 não conversar com ninguém. Então é uma tecnologia própria para ela, que está resolvendo um problema para ela. Agora, se a Rádio 09 começar a ser uma instituição financeira que ela precisa conversar com outros atores, agora esse registro começa a ter que se tornar público. E aí entra um outro problema, tá? Isso se torna um outro problema, que é uma relação de privacidade. Porque como que a Rádio 09 aqui, o exemplo que a gente está utilizando, que está lidando com dados sensíveis, está lidando com informações pessoais, estes registros, eles não podem estar desta forma em blockchain pública. Não pode, por questões de leis, de LGPD, segurança e uma série de outras coisas. E aí eu acho que isso é um outro gancho também para a gente conversar. Porque a questão de privacidade é o que está mais latente hoje dentro deste mundo. E aí eu tenho uma pergunta em cima disso. Essas blockchains modulares, elas realmente resolvem, olha só, o trilema da blockchain? E esse trilema, explica pra gente. O trilema da blockchain é que ela tem que proteger 3 coisas principais, né? A blockchain ela tem que ser escalável, ou seja, ela tem que processar muita informação. Ela tem que ser privada, ou seja, as informações, eu não preciso... Eu tenho que criar caminhos que eu não acho o beneficiário final, no final do dia é meio que isso. Então eu falei de escala, eu falei de privacidade e eu falei de segurança. Esse é o trilema. Esse é o trilema. E por que é um trilema muito grande? Porque geralmente quando você tem escala e segurança, você não consegue privacidade. Quando você consegue privacidade e escala, você não tem segurança. Então é um grande problema isso. Assim, está no caminho de resolução. A gente só vai saber se vai resolver a blockchain modular neste sentido quando o problema for de fato resolvido. E aí, vou traduzir, né? Tecla SAP. O que significa isso? Hoje existe uma tecnologia que se chama prova de conhecimento zero, Zero Knowledge Proof, que é como se fosse o seguinte. Dentro de blockchain, eu consigo rastrear a interação daquela carteira em tudo que ela fez, se tudo foi registrado, certo? Certo. Se tudo foi registrado, então eu consigo ir lá. Literalmente, existe um programinha que se chama Blockchain Explorer. Então eu coloco sua carteira lá e eu vou seguindo. Você interagiu aqui, aí eu clico, aí putz, isso daqui significa isso daqui. E você interagiu aqui também. Eu consigo, eu faço tudo isso daqui. Eu consigo ver tudo, porque é registros públicos, entende? E está na mais alta segurança neste quesito. Segurança de que aquela informação não será mudada, tá? Segurança é neste sentido. Aí você fala, Matheus, mas só que aí é complicado, né? Porque se eu tô comprando uma casa num lugar XYZ, não tem necessidade das pessoas saber. Por que todo mundo tem que saber isso? Por quê? Eu vou tomar um marketing, sei lá, de uma arquiteta. Eu vou tomar tal coisa. Não é justo, não é honesto e até por uma questão de LGPD isso não pode acontecer. Então essa prova de conhecimento zero, ela tenta mascarar, vou colocar entre milhões de aspas que eu não vou entrar nos termos técnicos, mas ela meio que muda a forma como aquela interação é postada dentro da blockchain pública, a modo que eu não chegue em você. Entende? Essa prova de conhecimento zero, ela diz o seguinte, essa interação aconteceu, é uma interação válida de uma pessoa real, de uma carteira real, só que eu não preciso postar quem que é, é só isso. Entendeu? Então, este é o trilema, e este é o ponto de fissão, assim, onde a tecnologia está hoje. Como que a gente vai conseguir escalar de forma segura, mantendo a privacidade de todo mundo? E aí é muito louco. No momento que os governos não só estão querendo saber quem são as pessoas, mas implementando as mesmas soluções. Porque, voltando nos programas passados, se a blockchain tem este trilema de escala, de segurança e privacidade, como que o Banco Central brasileiro, que,
faz trilhões de transações diárias, está pensando em colocar uma tecnologia como essa, não pensando exatamente nesses 3 pés, sabe? É muito louco pensar nisso. E aí, tem algum elo fraco? As bridges podem ser um elo fraco nesse contexto todo? Você parou para pensar. Respirou fundo. É que sim e que não, porque as bridges elas são muito necessárias, pelo menos neste momento. Porque o que é uma bridge? A partir do momento que eu tenho protocolos que ele falam... Imagina que é o seguinte, uma bridge é como se fosse um tradutor da blockchain. Eu gosto quando você fala assim, imagine, porque aí você traz para o nosso exemplo mais tranquilo para o ouvinte. Porque aí você dá um exemplo correlato que explica. Então vamos essa explicação. Porque as blockchains, como eu falei já algumas vezes, elas são realmente linguagens de programação, certo? Então os registros, a forma como as coisas são registradas, ela tem cada um a sua língua, vamos colocar assim. Então vamos lá, aqui a gente está falando português, certo? Então a gente segue determinadas regras, enfim, arquitetura de frases, poxa, o módulo das frases, o objeto direto, que o sujeito, que o predicado, que não sei o que lá. Tem as nossas, né, a nossa estrutura linguística, vamos colocar assim, certo? É a estrutura mesmo. Isso, é a estrutura linguística. Digamos que o português é igual a Ethereum nesse caso. Show? Show. Só que aí a gente tem um mandarim, cara. Nossa senhora, aí a gente tem um mandarim. Aí você complicou. Ou então, o mandarim é como se fosse a Solana nesse caso. Cara, não conversa. Se eu colocar uma pessoa aqui em mandarim, ela falando mandarim e eu em português, ninguém vai entender nada. Não existem palavras correlatas. Não, nada. Não existe. Aí a gente precisa do quê? De um tradutor, certo? A bridge funciona exatamente isso. É uma ponte entre uma blockchain e outra que permite uma parte super importante dentro da blockchain, que é interoperabilidade. Depois eu entro nesta palavra hiper difícil. Mas funciona disso também. Então ela permite que você que interage em protocolo XYZ também interaja no protocolo ABC. E isso é importante. Ela é a nossa tradutora. Isso é super importante porque... Ela vai fazer os dois lados conversarem e convergirem em relação ao objetivo final. Isso, porque apesar de eu estar falando de ativos, de finanças e de, protocolo, de internet, de desenvolvimento de tecnologia, no final do dia tem muitas empresas por trás exatamente desses protocolos ou que estão utilizando este protocolo. Daqui eu dou exemplo. A gente falou agora há pouco do DDA. Lembra que a gente falou do DDA? Sim. Então, o DDA, processamento de boletos, é de uma empresa que se chama Núclea. Núclea, que é a principal central depositante, que acabou de receber, inclusive, para ser central depositante de CDB, LCI, LF e não lembro mais agora qual que é o outro produto lá. Mas ela é responsável por fazer processamento de pagamento de token de cartão de crédito e boleto. Entende? Sim. E, tá vendo? E ela está utilizando infraestruturas de blockchain. Então são empresas que estão utilizando. E essas empresas, grande parte delas, precisam de escala. Então, como que eu não dou a possibilidade da empresa trabalhar no protocolo X, Y, Z? É como se eu estivesse falando localidade. E agora a Rádio 09, com a IA, por exemplo, toda essa nossa conversa sendo traduzida simultaneamente, a gente pode colocar nos Estados Unidos, Argentina, Mandarim, China, Coreia do Sul. É isso que são as bridges. Então eu coloco, elas são um elo fraco? Não sei, eu acho, pelo menos na minha visão, elas têm um valor muito grande ainda. Um valor agregado porque elas muito ajudam grande. muito a mobilidade e as coisas acontecerem nesse mercado. É isso. Assim, tem uma certa infraestrutura técnica que é muito, muito complexa? Sim, tem. É um ponto de atenção? Sim, é. Mas pelo ponto de vista, inclusive até de negócio, elas são super essenciais ainda. É isso. Então, com esta sua explicação, nós encerramos mais uma edição da 3ª temporada, falando muito das criptomoedas, do mercado blockchain e explicando para você, numa linguagem bastante descontraída, bastante acessível, como esse mundo todo funciona. Porque no final da história, a gente tem que colocar o melhor conteúdo para o nosso ouvinte, para que ele entenda. Não adianta a gente vir aqui e ficar, olha, porque isso aqui é assim, mas numa linguagem que não se perceba, que as coisas não aconteçam. E a gente, quando traz o Matheus Medeiros aqui, eu insisto com isso quase toda semana, a gente traz alguém com uma capacidade que salta aos olhos, ou nesse caso aos ouvidos, né, de que as pessoas podem entender aquilo que está sendo, porque é um mundo complicado. Eu tenho 60 anos de idade, para mim é extremamente complicado entender determinados processos
da tal da modernidade. E quando a gente fala da criptomoeda, muito mais. Isso é verdade. Porque aí você cria aqui e fala assim, olha, mas lembra isso aqui do dólar? Quando acontece isso aqui do dólar, como a gente está fazendo a passagem de um dinheiro para o outro, é a mesma coisa. Pronto, Exato. aí já está entendido. Então, até só uma última ponte nesse quesito da Bridge aí, ela funciona como se fosse um banco intermediário. Quando você... Se você já fez algum depósito ou transferência internacional, você vai ter lá o código IBAN da conta, o código SWIFT, e vai ter depois isso do seu banco do receptor, e ainda tem um banco intermediário sobre isso daí. É como se fosse isso. Que a gente nem percebe. Nem sabe, Nem sabe. Muitas vezes você acha que é um banquinho e é um puta banco extraordinário, porque ele movimenta um monte de dólares. Falando de JP, Morgan, é bancos... Não, muito bancos grandes. assim, parrudos, né? Isso E daí. que fazem a transação acontecer. Que pegam da esquerda, põem na direita, e aqui não tem nada a ver com o lado político, mas que para fazer essa transação toda aqui, tem que ter toda a situação de fazer com que o dinheiro saia daqui do Brasil, por exemplo, e chegue nos Estados Unidos na sua conta. Aí você diz, mas, poxa, é Banco do Brasil aqui, eu tenho conta no Banco do Brasil lá. Não é isso. Não é isso. Você exato. tem os bancos centrais. E aí você precisa de alguém que converse com esses dois bancos centrais para dizer, olha, em português para o português e em inglês para o inglês. Inglês para os Estados Unidos. Estou pegando este dinheiro daqui, colocando ali, todas as taxas estão aqui, isso é a Bridge. É isso daí, exatamente isso. Então aqui eu tenho realmente um papel... Essa moça formosa chama-se Bridge. Isso daí. Então aqui o meu papel no final do dia é realmente explicar para o ouvinte que tem alguma curiosidade neste mundo, que eu sei que são termos que às vezes são muito complexos quando procura na internet, né? Poxa, vou ler um texto, vou ler um artigo, ver um YouTube, pá. Então o meu objetivo aqui é mais isso mesmo, é realmente explicar e para você, meu querido ouvinte, ver que existe uma possibilidade, não é só de ganhar dinheiro. Você é a nossa Bridge. É isso, pronto. Você é a nossa, está explicado. Você pega essa confusão toda e traduz para um bom português numa linguagem absolutamente acessível para as pessoas entenderem. Exatamente. E de uma Prazer, forma... Olivério. Opa, obrigado. Prazer, Bridge. Matheus. Não, Bridge. Agora Prazer, Bridge. Enfim, então é só uma ideia aqui para vocês, meus queridos ouvintes, de entender que o mundo dos criptoativos não é só comprar e vender moedinha mágica, sabe? Existe muita coisa por trás que você, inclusive, pode construir. E aqui o meu papel é mostrar como essas tecnologias talvez sirvam para você, seja para você criar um negócio novo, ou só por título de curiosidade investir também. Por que não? Obrigado. Grande abraço a você. Voltamos na semana que vem.